uma subcultura das pessoas que passam 24 horas no computador. O planeta inteiro está conectado à internet. Isso significa que tem acesso a todos os sistemas de informação. 22 de fevereiro de 2024, uma data que os engenheiros de telecomunicações da AT&T, T-Mobile e Verizon gostariam de esquecer. Um enorme apagão na rede de telefonia celular americana, que durou 13 horas seguidas, gerou pânico, impedindo até mesmo ligações de emergência para o número 911. A expectativa gerada em torno do episódio pela imprensa tradicional foi a de um possível cyberataque orquestrado pela China, Rússia e até mesmo Coreia do Norte. Mas será que a rede GSM é tão vulnerável? Qual é a arquitetura da Global System for Mobile Communication, ou GSM, para os íntimos? Vamos à tradicional nerdice. Prometo tentar ser sucinta, e para compensar sua paciência, vou pincelar ao final do vídeo sobre a privacidade nas redes GSM. Então, aguenta aí, pois os conceitos fundamentais são importantes. A arquitetura GSM é formada basicamente pelos seguintes elementos. 1. Seu aparelho celular, tablet ou qualquer outro aparelho que permita a utilização do SIM Card, Subscriber Identity Module, ou como chamamos no Brasil, do chip. 2. BSS ou Base Station Subsystem, que é resumidamente a antena que vemos por aí no alto dos prédios ou instaladas no chão nas estradas. Os BSS possuem dois componentes, BTS, Base Transceiver Station, que é a antena em si, e o BSC, Base Station Controller, que é o que gerencia a antena. 3. O NSS, Network Switching Subsystem, que, como diz o nome, é responsável pelo roteamento de ligações entre as redes e provê a autenticação e segurança através da sua conexão com um banco de dados que veremos a seguir. 4. Home Location Register, HLR, e Visitor Location Register, VLR, são bancos de dados gigantes onde ficam armazenadas as informações de usuários, telefones, etc. Geralmente, esses bancos de dados também possuem um subprocessamento chamado Authentication Center, que é onde os SIM cards, os chips, costumam se autenticar para poderem utilizar a rede da operadora. Falarei de mais detalhes a seguir. E, finalmente, o Mobile Switching Center, ou MSC, que controla os serviços providos aos usuários. Tá bom, e como funciona essa sopa de letrinhas? Novamente, é relativamente simples, muito similar ao funcionamento do Wi-Fi da sua casa. Primeiro, quando o dispositivo móvel é ligado ou entra em uma nova área de cobertura, ele inicia o processo de registro na rede, algo como "Oi rede, estou aqui, quero me conectar", e envia uma mensagem de localização, Location Update, para a antena BTS mais próxima. Depois vem o processo de autenticação e identificação, agora entre o chip, que envia o IMSI, International Mobile Subscriber Identity, um número composto de 3 dígitos do MCC, Mobile Country Code, seguido de outros 3 ou 2 dígitos do MNC, Mobile Network Code, dependendo da região, e por fim, os 9 a 10 dígitos do MSIN, Mobile Subscription Identification Number. Esse número é único, não se repete. Outro número importante enviado também é o MSISDN, Mobile Station International Subscriber Directory Number, nome pomposo para número da linha telefônica, que também é único e identifica uma assinatura ou plano em uma operadora de celular. Ele é composto pelo código do país, ou NDC, National Dialing Code, ou código de área, e o SN, Subscriber Number, ou número do assinante, ficando algo como, por exemplo, mais 55, que seria o código do Brasil, 11, o código de São Paulo, 999999999, que seria o número do celular. E por fim, devemos falar do IMEI, International Mobile Equipment Identity, que é um numerão que identifica o aparelho móvel e deve ser atribuído unicamente para cada um, funcionando como um número de série global. É através do e-mail que você pode bloquear seu celular caso seja perdido ou subtraído para comprar as cervejinhas dos marginais fãs do pudim de cachaça.
Bloquear o e-mail é relativamente fácil. O problema é desbloqueá-lo. Voltando à nossa conexão com a rede GSM, depois da autenticação, o BTS ou antena atribui um canal de rádio específico para comunicação naquela célula. Sim, isso é a célula. É uma área onde a antena atribui um sinal. Quando você se desloca, ela faz um handover ou transferência entre uma célula e outra. O BTS, a antena, cuida disso. E é assim que a ligação não cai, mesmo quando estamos nos deslocando, quando uma célula passa para outra. E mesmo que não tenha cobertura de uma determinada operadora, a outra assume a ligação da primeira e cobra uma pequena taxa de utilização de sua rede, chamada co-billing. Mas isso já seria outro tema bastante complexo, que envolve mediação, billing, revenue assurance e outras tecnologias da rede GSM. E as causas do apagão nos Estados Unidos? Eu costumo dizer, e baseado no que os meus clientes fazem, que quando uma empresa é alvo de cyberataque, geralmente ela costuma optar por manter o silêncio até resolver o problema. Mas quando a empresa faz alguma burrada interna, ela geralmente atribui o problema a um cyberataque. Segundo apurado por uma matéria da CNN, a AT&T reconheceu que houve um erro de processo incorreto usado para a expansão de sua rede. Ainda na matéria, foi relatado que a FCC, Federal Communications Commission, uma espécie de Anatel nos Estados Unidos, enviou um comunicado que estaria investigando a interrupção nas redes. Já o FBI também teria entrado em contato com a AT&T, informando que, se houvesse atividade maliciosa, eles responderiam de acordo. E, por fim, a Casa Branca, através do porta-voz da Segurança Nacional, respondeu que não havia respostas para as interrupções e que estariam trabalhando incansavelmente para descobrir o que aconteceu. 1. É muito difícil parar uma rede de telecomunicações sem se identificar a causa, pois cada sistema é bastante monitorado, desde o hardware até a utilização, além da segurança. Ok, boa parte dos sistemas críticos pelo menos. 2. Pelo que consegui ver nos vídeos, aparentemente a coisa pode ter envolvido a autenticação, que citei anteriormente. E sim, se houve uma expansão de alguma maneira na capacidade desses bancos de dados, um erro na coisa toda geraria esse caos. E 3. Parar um banco de dados HLR, VLR, AUC é muito complexo, pois existem algumas camadas de proteção e altíssima disponibilidade. Explico. Estamos falando de máquinas imensas com capacidade de processamento e memória interligadas fisicamente em alta disponibilidade. Essa alta disponibilidade acontece na alimentação de energia elétrica, geralmente fornecido por ao menos 2 companhias diferentes, além de no-break e geradores de alto desempenho e de conexões de rede em fibra ótica com ao menos 2 placas de rede por conexão, o modo bridge. Além disso, esses servidores rodam ao menos outras 2 réplicas em locais distintos geograficamente. Tudo isso para garantir que o sistema fique teoricamente inviolável. Para se ter uma ideia do grau de complexidade, o grosso dos dados nesses servidores roda na memória RAM e de tempos em tempos há uma pequena atualização nos sistemas de armazenamento. Para os nerds, estamos falando em sistemas Tier 4, os chamados 2N, sem pontos singulares de falha, 99,995% uptime por ano, com parada prevista menor que 26,3 minutos por ano. É por isso que eu prefiro apostar minhas fichas que um projeto mal conduzido pode pôr tudo a perder se a configuração estiver errada ou se no momento da expansão do sistema tenha desviado inadvertidamente do sistema principal legado para o novo sem finalizar a condução dos testes de integração. Vai saber. Agora, é importante tocar em um assunto que pouco se discute: a privacidade das redes GSM. É importante destacar que, mesmo quando não se está utilizando o celular para quaisquer operações como ligações ou navegação, existe uma troca de dados que não podemos controlar. São as que acontecem entre o chip e a BTS, a antena. Atualmente, os chips possuem mais capacidade computacional que um computador de 20 anos atrás e rodam seu próprio sistema operacional e seu próprio sistema de arquivos. E esse computadorzinho não é enxergado pelo sistema operacional do seu celular, iOS ou Android. Com base no que foi descrito sobre as informações,
são enviadas informações às operadoras, tais como e-mail, IMSI, perfil do celular, localização com região geográfica e muito mais, sem que o usuário possa bloquear. O problema aqui é o muito mais que não temos certeza do que seja, e pode ser apenas um pensamento que alguns dados dos sistemas operacionais apareçam nos chips. As Big Techs nunca se pronunciam a respeito. A NSA, obviamente, muito menos. Existem algumas maneiras de você conseguir escapar dessa vigilância. É trabalhoso, mas é possível. Se quiser um vídeo a respeito, deixe nos comentários. Question's always how.